Olá, sou Nzenga Momadi, bem-vindo à turma de inglês mais uma vez e hoje vamos falar sobre 5 dicas que vão te ajudar a dominar os verbos irregulares, especificamente no past simple. Então, sem mais delongas, vamos em frente. Bem, a primeira dica consiste em você fazer pelo menos 10 frases por dia. 10 frases por dia. E como você vai fazer isso? Você vai fazer 5 frases de manhã logo ao acordar e antes de ir para a cama à noite. Você também vai elaborar 5 frases. No total já serão 10 frases por dia. Começando com as 5 frases de manhã. Se você é uma pessoa muito ocupada, você geralmente sai de casa muito cedo. Então, o que eu aconselho é você fazer as frases logo depois que você acorda. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai sair, vai acordar da sua cama e depois vai escovar os seus dentes e lava a cara. Não tome banho primeiro. Ou se você prefere, pode tomar o seu banho, depois você volta e leva a lista dos seus verbos. Levando a lista dos seus verbos, você vai escolher os seus 5 verbos e coloca ali. Depois de escolher, você já vai começar a escrever, a elaborar as suas 5 frases. E depois de ter elaborado as suas 5 frases, o que você vai fazer? Vai ler as frases por cerca de 3 vezes. E depois daí você vai ter o resto do seu dia normalmente. E antes de você ter o resto do dia, eu sugiro que você, se você pode ter algum acesso de andar com o seu caderno de inglês ao trabalho, onde você vai estar ocupado, aí pode andar com ele. Mas se não tem, ou se prefere, você pode tirar foto às 5 frases que você elaborou e quando vai chegar no seu trabalho, se você às vezes tem tido algum tempo livre, você pode de vez em quando ver as suas frases e poder assim praticar mais. Ou se não puder, você tira foto às 5 frases e onde você anda, vai de vez em quando abrir o seu celular na parte das fotos e você vai ler as suas frases em uma forma de revisão. E se você não é um pouco ocupado de manhã, acorda, vai tomar banho, vai escovar os seus dentes, vai fazer alguns exercícios físicos e depois daí toma o seu café de manhã ou mata bicho e daí você faz esta tarefa, elabora as suas 5 frases seguindo os mesmos passos. Bem, e para a noite antes de você ir para a cama, esta seria a última coisa que você deveria fazer. Você iria seguir os mesmos passos. Vai levar os seus verbos, escolhe os 5 verbos que você quer criar frases com eles e depois daí cria as suas frases e lê cerca de 3 vezes. E de manhã também, quando acorda, antes de fazer umas outras 5 frases, você também vai ter que rever de novo e assim sucessivamente. Em uma semana você já teria cerca de 70 frases criadas por ti com os verbos irregulares no past simple. E se você fizer isso por um mês, você já terá cerca de 280 frases criadas por ti com os verbos irregulares no past simple. E quanto mais você criar essas frases, você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Eu prometo que você, em cerca de 2 ou 3 meses você já não terá nenhum problema com esses verbos. E você também não vai fazer isso somente só com os verbos irregulares, porque você também precisa de praticar os verbos regulares para você ter a certeza que eles sim, na verdade, são regulares. Então faz a mesma coisa, você vai juntar 3 verbos irregulares de manhã mais 2 verbos irregulares de manhã. Aí assim já serão 5 verbos que você vai criar as suas frases logo de manhã. E de noite também faz a mesma coisa. 3 irregulares e 2 regulares, assim sucessivamente. Não se esqueça, em um mês você já terá cerca de 280 frases. Se você fazer o dobro disso, já será cerca de 560 frases. Muito bem. E a segunda dica está em contar histórias. Olha, eu adoro de contar histórias, sabe? Adoro, eu gosto de contar histórias, inventar histórias. Isso é muito, muito bom. Então, como é que contar histórias vai ajudar para si, para poderes melhorar com os seus verbos irregulares? Isso vai ajudar na medida em que você vai usar os verbos irregulares assim como regulares para poder construir o seu texto no passado. E muito mais os textos que a gente vai criar, as histórias que a gente vai inventar, vai contar, sempre deveriam estar no passado para garantir que você use os verbos no seu past simple.
É muito simples. Por exemplo, um dia você escolhe contar sobre como você se apaixonou por alguém. Ou pode contar como foi a sua viagem a um determinado sítio. Por exemplo, uma viagem a Nampula, uma viagem a Zambésia. Como foi a sua viagem? Você descreve isso em formato de um texto e já é uma história. Ou, por exemplo, você pode falar como você comeu o seu melhor prato num dos restaurantes que você visitou. E assim sucessivamente. Cada dia que você vai contar uma história, você vai escolher um outro tema diferente. Então, você pode criar cerca de 3 histórias semanalmente. Por exemplo, na segunda-feira uma história, na quarta ou quinta uma história e no sábado também ou domingo também uma história. Semanalmente você aí já terá 3 histórias e por 2 semanas você já terá 6 histórias e por um mês você já terá cerca de 12 histórias. Se você fizer isso por mais 3 meses, você já terá cerca de 36 histórias contadas por si e inventadas por si, onde você vai usar esta variedade de verbos em inglês e vai ajudar muito a ficarem os verbos contigo. E você vai ver que essa é uma prática muito boa e você mesmo pode vir a gostar das suas histórias. E talvez você faça um livro com um monte de histórias contadas por ti em inglês possam ajudar as outras pessoas que vão querer aprender inglês. Se você fizer um livro, também pode me comunicar. Eu gosto de ler histórias também em inglês. E muito mais, se eu saber que essa história está a vir de você, eu vou gramar. Então, com essa dica, gente, vamos lá contar histórias aí. Ok? Então, a outra dica é você documentar a sua jornada, a sua rotina diária. Por exemplo, cada dia que passa, você faz um relatório de como o dia foi. Você vai descrever exatamente como você fez várias atividades durante o dia. Bem, às vezes a gente repete as mesmas coisas, mas o que eu aconselho até você poderia inventar algumas coisas. Não só se você acha que fazer relatórios todos os dias daquilo que você faz é uma coisa que, bem, é um pouco aborrecente, né? Então você faz relatórios semanais, por exemplo, como foi a sua semana. Então, só você pode fazer uma vez um relatório por semana e logo será no final da semana, talvez nos domingos, para falar de como foi a sua semana. E você vai documentar aquilo que foi marcante para ti e as coisas menos não importantes, né? Também porque tudo que nós fazemos consiste em verbos, porque os verbos descrevem as nossas atividades. Então, faça relatórios. Se não consegue fazer isso diariamente, então faz semanalmente, pelo menos uma vez por semana. Talvez já terás 4 relatórios em um mês. Nada mal. Ok. A outra dica envolve você trocando verbos com o seu amigo. O que eu estou dizendo não significa que você vai levar seus verbos e dar ao seu amigo e o seu amigo vai levar os deles e dar a você. Não dessa forma. Mas, por exemplo, vocês vão ter, por exemplo, um fim de semana agendado, num domingo ou num sábado. Num tempo livre, a gente leva a nossa lista de verbos e sentamos ali. Seu amigo senta ali, você leva a lista de verbos, começa a perguntar cada verbo. Você, por exemplo, vai... qual é o past simple do verbo read? E ele vai dizer read. Qual é o past simple do verbo know? Ele vai dizer knew. Qual é o past simple do verbo put? E ele vai dizer put. Assim sucessivamente, fazendo isso cerca de 4 vezes por mês, eu garanto que isso também vai ajudar muito. Vai ajudar muito, porque eu também fiz a mesma coisa com alguns amigos e foi divertido, muito bom. Uma boa coisa para poder preencher o seu final de semana com o seu amigo e será ótimo. E a última dica consiste em você poder aplicar os verbos sempre que você tiver chance. Por exemplo, nos textos de mensagem do Facebook, WhatsApp ou Instagram e demais, né? Então, por exemplo, você está em conversa com alguém, então você vai provocar de propósito, por exemplo, dizendo Hi, can I tell you something? E a pessoa vai ficar assim, o que é isso que você está para me contar? Então você começa a contar alguma coisinha aí, por mais que não seja assim tão muito importante ou tão real. Ou você pode falar, por exemplo, ontem eu tive algum sonho, I had a dream, e depois começa a contar coisas que só para poder aplicar, só para poder, bem, ser um pouco criativo, né? Criar essas frases e assim sucessivamente vai nascendo uma história. Porque se essa pessoa também gosta de inglês, ele também vai ter que responder à sua mensagem. Então,
Sempre que você tiver chance para aplicar, você aplica. Ou, por exemplo, na sala, onde você estará com os seus colegas e um professor em frente, às vezes o professor pede exemplos e você, ao fazer os seus exemplos, faça de uma forma calculada, de uma forma em que você vai saber que na minha frase que eu vou dar como exemplo, tenho que colocar o verbo tal para poder animar. Então, quando você dá esse tipo de frases na sala, eles também ficam muito mais na sua cabeça, porque é um orgulho, né? Bem, o que mais não é bom numa sala onde você tem seus colegas e você dando um bom exemplo de inglês e, uau, ali no quadro escrito o seu exemplo, assim isso fica muito mais consigo. Parece que esses verbos vão estar tatuados no seu corpo e você lembra-se deles facilmente. É assim. Ok, então, caso você se esqueça, são 5 dicas. A primeira consiste em criar 10 frases, 5 de manhã e 5 de noite. Assim sucessivamente, com uma semana você terá cerca de 70 frases e em um mês cerca de 280 frases e assim sucessivamente. A segunda consiste em você contar histórias, contar histórias, contar histórias, contar histórias. Uau! E a terceira consiste em documentar a sua rotina, sempre fazer relatório de como foi o seu dia ou, por exemplo, como foi a sua semana, se você não consegue fazer esse processo, se você não consegue fazer isso diariamente. Então você pode fazer isso só nos finais de semanas para poder fazer relatório de toda a semana como foi. E a quarta consiste em você ter algum amigo onde vão se ajudar um ao outro, se perguntando qual é o passado de algum verbo ao outro, assim sucessivamente. E a última consiste em você poder aplicar. Você tem que ser capaz de poder aplicar sempre que for necessário, sempre que estiver em uma conversa, na fala com alguém ou sempre que você tem que fazer o seu máximo de poder pelo menos usar um verbo de forma correta, né? Ok, muito obrigado por assistir. Espero que essas dicas ajudem. Bem, me ajudaram, né? E eu acho que é bom compartilhar convosco. Tchau, até a próxima. Subscribe.